Aê, legal, Zé, aí de volta. Saudações. Isso aí, Nos muito bom estar com você. rematerializamos. Rematerializando, exatamente. Hoje trazendo para vocês aqui no programa Tocando Oculto, nosso querido Zé Alves de novo com vocês. E a gente está fazendo então esse histórico aqui com vocês, voltando à cena do crime, do Tocando Oculto, para a gente trazer mais um pouco de histórias para agora o pessoal conhecer, não sobre a bruxaria que a gente falou no programa passado, mas sobre as questões de arquétipos e símbolos de histórias conhecidas, né, Zé? Então a gente vai falar para vocês algumas histórias sobre os arquétipos do Pinóquio, do Aladim, e tem muitos outros pela frente aí que a gente vai embalando e vamos contando. E você está me contando nos bastidores, né, no intervalo, que é muito importante a gente ter essas histórias, porque elas remontam às histórias dos nossos ancestrais, né? Isso. Ficam impregnados, né? Sim. E acho importante porque... É uma corrente viva, sempre presente, né? Mesmo se for reportar autores modernos, você pega o George Martin, que escreve o Guerra dos Tronos, a Balada de Gelo e de Fogo, né? Ele está revocando, né, esses mitos antigos, mitologia nórdica, Sim, é verdade. mitologia oriental. E essa simbologia de contar história é uma coisa que a gente vem acompanhando com o tempo. A gente agora já não tem mais a vovó contando pro netinho, né, essa história, não tem mais o Monteiro Lobato deixando um grande legado, né, porque tudo é muito virtual, tudo já está aí. Sim. Então a forma de se contar a história mudou muito, né? Sim. Mas a gente vai falar sobre esse primeiro momento que é do Aladim e por que é importante pra caramba essa história do Aladim, Zé? Com as simbologias todas que a gente tem dentro dele. Sim, ele é uma história inserida no clássico As Mil e Uma Noites, que por sua vez é uma compilação de histórias antiguíssimas da Índia Antiga, da Pérsia, do Egito Antigo, né? Que foram reunidos pelos árabes, né? Os árabes, na sua expansão islâmica, eles foram assimilando os locais onde eles conquistavam e foram reelaborando, readaptando, reescrevendo e preservando, acima de tudo, né? O Aladim é uma história das mais fascinantes das Mil e Uma Noites. Então, ele é pelo que eu andei apurando, né? Pelo que eu pesquisei, ele é uma readaptação árabe de um conto egípcio mais antigo, baseado num conto egípcio mais antigo chamado Sétina e as Múmias. Sétina e as Múmias? É árabe, né, esse conto? Não, esse é egípcio. Ah, esse é egípcio? Bem mais antigo, tem bem, Nossa. né? Ele faz parte da tradição de contos e de mitos egípcios também. Agora é interessante por quê? Porque o sentido da história foi preservado, né? Então começa-se pelo nome de Aladim, que é uma junção de Alá, que é um nome de Deus, né, na tradição islâmica, apesar de ser um nome mais antigo até que o Islã, né? Alá. Né? Alá, então, começa pelo... Você tem A-L, Al, e você tem Lá, que é o contrário, o inverso de Al. Al é um termo que vem da caldeu, né? Significa o todo. O todo. E Lá é o contrário do todo, que é o nada. Ou seja, ele é o tudo e o nada. É o senhor das duas faces, né? Ele é o tudo e o nada. E Din é uma expressão para pilar. Claro que a palavra Din também tem outras significâncias mais recônditas, né? Que pode também, inclusive, até ser avaliada no contexto do conto. Né? Din também são, como é que é? Os lendários seres de fogo da mitologia árabe, né? Da onde gera gênio, né? Eles também são pilares de fogo. Eles são seres de uma chama negra sem fumaça. Eles também são autogerados, eles são... São autogerados também? São autogerados. Que legal. Eles não são criaturas criadas. Né? Aliás, é uma definição enigmática para Din, que é aquilo que não é homem, aquilo que não é anjo, aquilo que não é Deus e aquilo que não são seres criados. É definido como Din. Que interessante. Então, esse pilar de Deus, porque aí ficaria Aladim, pilar de Deus, ele remonta ao pilar Djed de Osíris. Né? O Aladim da história, ele é filho de um alfaiate. Né? O que remonta a uma pista
do sacrifício de Osíris também. Osíris foi desmembrado e foi reconstruído por Ísis. Né? Tá. Ele era um menino pobre, que ficou órfão de pai, né? E um dia que ele está lá brincando na rua, ele recebe a visita de um suposto tio, que na verdade era um feiticeiro, se passando por tio dele. Era um feiticeiro. Era um feiticeiro. Esse feiticeiro precisava dele para entrar numa tumba e pegar um fabuloso talismã que era a lâmpada mágica. Né? O Aladim é usado para isso. Ele vai. Então, essa caverna, ela é na verdade uma tumba. Né? O feiticeiro, esse feiticeiro, aliás, ele vem de um país africano de magos. Que remonta ao quê? Ao Egito. É verdade. Né? Esse tio, suposto tio, na verdade não era tio, mas ele... Ser feiticeiro, né, que você falou. Feiticeiro. Disfarçado. Ele foi muito habilidoso, ele vai até a casa dele, faz toda uma encenação, né? Ajuda ele, leva ele, veste ele, tudo para chegar onde ele quer. Só que quando Aladim penetra na tumba, ele não consegue. Tem uma série de incidentes que impede ele de dar o talismã para o feiticeiro. Ele fica lá. Ele esbarra, esfrega e o gênio aparece. Aí começa toda a história. Né? O feiticeiro, ele é uma sombra evadida da tumba. Porque uma múmia ressuscitou. Ela voltou na forma dessa criança. Né? Ele precisa se confrontar com essa sombra para assumir o próprio estado desperto dele, como mago. Né? E o gênio da lâmpada, ele quer dizer, a própria chama viva, que é esse gênio que se contém ele representa o próprio ato de despertar. Ele é um símbolo que na tradição antiga egípcia é chamado de ave beno. A ave beno nada mais nada menos é a fênix, que renasce das próprias cinzas. Então esse conto ele traz uns arcanos mágicos muito profundos relacionados a esse processo de ressurreição, né? E de ressurreição mágica. Porque assim, quando há ressurreição mágica, não é o ente profano que ressuscita como ente profano. Essa ressurreição ela pressupõe uma mudança profunda e radical. Aquele que desperta já não é mais aquele que morreu. Aquele que morreu é uma sombra. Se transformou em outra coisa. Assim, né? É claro que ele, enquanto um homem-deus desperto na Terra, um mago desperto, ele vai continuar usando a máscara da persona humana. Mas ele já está para além dela. Né? Então, é interessante. Quando você vai analisando os arquétipos, né? Tem muita coisa. Por exemplo, o tapete mágico, por exemplo. Então, a gente pergunta o tapete. Que já entra nas 1001 Noites, já vem essas imagens, né? O tapete mágico, ele é celebrizado como... E Aladim usava, inclusive. E existia na época dele realmente esse tapete aí. Então... Lógico que na cabeça das pessoas modernas, isso é um absurdo. Não se voa em tapete. É aí que está a questão. Os tapetes mágicos, você sabe muito bem que os povos do Oriente são os melhores fabricantes de tapetes, né? Os famosos tapetes persas. Sim, famosos mesmo. Entendeu? Esses tapetes, eles contêm símbolos geométricos. Eles contêm símbolos geométricos. Esses símbolos geométricos, na magia, eles são conhecidos, por exemplo, como yantras. São símbolos de poder. Esses símbolos de poder, quando eles são ativados pelos mantras, pelas vibrações corretas e adequadas, secretas, as palavras de poder, eles se animam. Eles se transfiguram em vórtices, portais. É assim que se manejava o tapete. Ele é colocado, né, o feiticeiro, o mago, ele pronuncia as palavras de poder, ele abre esses turbilhões, esses poliedros interpenetrantes e ele voa, ele se move. Inclusive, ele se move sem se mover.
Isso é complicado, né? Como é esse Ele se movimento? então, é um poder paroxístico da magia, né? De quebrar qualquer limitação de ordem racional e cognitiva. Enquanto que a própria limitação cognitiva se mantém como um véu, o feiticeiro está operando atrás dessa imagem. Ele está operando, ele está fazendo. Hum, Então ele se move. O tapete, no caso, ele é um veículo para os símbolos, para a própria geometria da coisa, né? Ele pode, inclusive, ganhar outras formas. Ele pode ser, por exemplo, uma tempestade de areia, um turbilhão de areia. Até hoje, no Egito, até hoje, há uma tradição, tem um vento terrível que se levanta e ele vem numa tempestade de areia. E isso é muito perigoso. Quando isso acontece, os povos egípcios e os vizinhos dos egípcios também, que são afetados por essa tempestade, hum. isso aí chega até a Itália, se você quer saber. Pega um pedaço Nossa. lá. É mesmo, é? Então é um vento que mata. Se você respirar, você morre. É mesmo, é? Ele é chamado de Hansin. Teve um filme, acho que Missão Impossível, se Né? não me engano, que parecia um vento desse aí. Então, Dentro do filme mesmo, né? Parece isso lá. Realmente é um poder do vento incrível, né? Hansin, o que significa Hansin? Vento do escorpião. Ah, Os egípcios chamam isso de vento do é um escorpião. vento mortal É um mesmo. vento mortal, mas não é só isso. Para os egípcios até hoje, esse vento do escorpião, quando se levanta, é um djinn que vem se movendo e levando as almas. Se você Ah, ficar, ele te cata e te leva. Você vai junto. Então, é muito interessante. nossa, mas isso é real, isso existe mesmo. É real, é uma tradição Essa crença que é existe. firmemente. Interessante, meu. É, É que a gente estava contando sobre a história do Aladim, e aí você começou a entrar nessa história do faraó sim, e tal, e a sim, gente interrompeu. Seguindo, então, a história toda, a gente ainda tem algumas simbologias. Antes de você continuar a história, a sim, gente tem a simbologia daquela cobra que sai de dentro do cesto a sim, tocar uma música na flauta, né? sim. E também a gente tem a própria simbologia da É, lâmpada maravilhosa. sim, sim. O simbolismo do fakir, porque o fakir E que também deita na cama de pregos, né? é, fakir é um termo para pobre, para aquele que se despojou de todos os bens materiais. Ele tem um sentido místico. Pobreza no É, sentido de se esvaziar dos conceitos, né, para atingir a união com o divino, essa coisa toda. Em persa ele é chamado de derviche, é um termo correlato, um uhum, derviche, né? tá. Isso faz parte dos mistérios das ordens sufis. Que eu ainda vou abordar isso futuramente. Nós podemos pegar um programa para falar só de magia árabe. Que Mas legal, vai aí ser eu bacana, o pessoal vai gostar disso vai também. gostar. Mas aí eu preparo uma coisa legal, então. Uhum, não falando. Então, esse encantamento da serpente, ele é uma espécie de reflexo, uma refração de uma outra coisa arcana profunda também, né? Que vai, tipo assim, se travestir em termos desse faquirismo aquela coisa mais popular, para agradar, como é que se diz, como é que é, os turistas, Ah, sim, esse sim, tipo de sim. coisa. Mas sempre tem, tudo É tem. mais, um folclore mesmo, uma atração turística mesmo, né? Porque assim, o poder de você encantar, dominar uma serpente é um poder supremo, né? Porque as realidades, eu tinha até falado de alguma coisa sobre magia ofídica, correntes ofídicas, né? Em outro programa você fala? É isso. Então assim, o poder de controlar as ondas do sexo, por exemplo, as ondas vitais, isso é magia pura, Uhum. né? Aí eu tenho que me reportar, por exemplo, à mitologia egípcia, né? Onde os deuses, mesmo os deuses de máscaras, animais, de cabeças estereomórficas, né? Que tem De aquela animais, cobra aqui também, né? exato, eles são máscaras de poderes obscuros. Esses poderes obscuros, eles são ofídicos. Eles são todos ofídicos. Mesmo os deuses egípcios, em sua totalidade, eles são, é, criados pelas escamas iridescentes da grande serpente. E não tem nada a ver com essa analogia aos reptilianos. Acaba tendo também, acaba tendo, porque os reptilianos, eles são como é que é, uma reestruturação moderna de uma coisa bem mais antiga. Mas também Tem. mas é o que tem hoje aqui
sendo colocado para as pessoas é mais mito do que realidade também, não é? É que o mito, aí que tá, do ponto de vista tradicional, do ponto de vista ordinário, o mito ele é uma inverdade. Uhum. Do ponto de vista da tradição, ao contrário. Ele é a matriz da realidade. Ah, O é? mito é a matriz da realidade. Mas nesse caso do que eu estou contando, então a gente pode dizer isso sobre os reptilianos? Ele é a matriz da realidade? Podemos dizer que sim também. O que acontece é que hoje esse conhecimento ele ganhou uma roupagem de ficção científica, que é a mitologia do tempo moderno, Uhum. né? Já que você tocou em reptiliano, por exemplo, a primeira menção, né, de reptilianos começa no século XX, né? Claro que eu não estou me reportando aos mitos, todos os mitos que envolvem répteis e serpentes, eles são muito antigos e se encontram em todas, ou praticamente todas as mitologias antigas, pelo menos nas principais. Você encontra na Índia, na Pérsia, na China, no Egito, na Grécia, na África, todo lugar, entendeu? Entre os nórdicos, né? Tá. Mas voltando aí na questão, o primeiro conto, a primeira fonte dos reptilianos no século XX é um conto do Robert Howard, datado de 1922, que é o Reino Sombrio, né? Onde o rei é um rei Ku, né? Um rei da Atlântida e tal, e existe os seres, ele descobre que tem esses seres, que assumem forma humana, mas que são répteis, são homens-serpentes no caso, né? Então a gente tem variedade Então, desses assuntos aí, né? tem uma variedade. Então, assim, eles estão presentes, não tem jeito. Isso aí está, por exemplo, no Egito Antigo, na Suméria. Tá na alma mundi da Terra, né? Não tem como escapar, exato. É que essa roupagem, como é que é? Ressurgência desse atavismo na mitologia humana, ele já vem ganhando já a nuance de uma nuance espacial. Pois de é, seres, é verdade, de seres, né? Extra, alguns Exato. às vezes intra também, Exato, né? exato, mas assim, é interessante porque esconde uma verdade profunda. Então, voltando à questão egípcia, os deuses são configurações dessas escamas iridescentes da grande serpente, né? Tá. Então, aquele que tem o poder de controlar esses mistérios, ele controla a realidade, É o que você né? já falou no programa passado também, né? Essa questão toda. É hierárquica, inclusive. Ele adquire o poder hipnótico da serpente. A serpente, ela fascina, ela é o ser mais magnético. Acho que depois dela só o sapo na bruxaria. Ah, é? Por que tem Aí, aquele papo de colocar a boca, até né? voltando à questão da bruxaria, eu lembrei de uma coisa. Ah, pode falar. A gente Por exemplo, o nome bruxa também, em castelhanos, tem o nome bruca, que é sapo. E tem buca, que é bode. São dois animais, né, que estão na bruxaria. Estão ali, é. Agora, o sapo, o que o sapo tem a ver? Tem uma relação do sapo com o bruxo, com o feiticeiro, porque o sapo ele é um ser ambíguo. Ele passa uma parte da vida na água, outra na terra. Ele vive escondido embaixo da terra e pode aparecer de dia. Ele se mete na profundeza da noite, assim como o feiticeiro é. O feiticeiro ele está no mundo e não está no mundo. Ele se move pelo mundo, mas não pertence ao mundo. Ele fica Entendeu? numa transição, né? Incerta. Ele tem o poder das metamorfoses. Então ele é como é que é? Um arquétipo também que ele representa tanto um animal familiar de poder para um feiticeiro, para um bruxo. Ele é um animal altamente magnético, ele está associado a Saturno, que é o planeta que rege a feitiçaria. Por isso que se faz muito ritual de maldição com sapo, né? Por isso que eu te Porque perguntar. porque ele assenta o magnetismo de Saturno, que é o planeta das maldições, da feitiçaria. Né? E aquele papo a gente acabou de esquecer porque não dava tempo de contar no Sim, programa, sim. né? É, De só- amarrar a boca dele com um negócio dentro, com papel, com escrito com o nome de pessoa. Porque tem essa coisa, né? Tem isso. Ele também é um portal para os mundos subterrâneos, para os planos infernais, né? Porque na bruxaria, a bruxaria é uma tradição de natureza xamânica e necromântica. Ela lida com o mundo dos mortos, com os espectros dos mortos, enfim, com o mundo das sombras, né, tal. Mas não estou saindo do tema da cobra, né, da feitiçaria. Então tem isso, né, esse encantamento meio que popular, ele representa esse poder. Você vê aquela clássica imagem
das serpentes, dos magos do faraó, transformando o bastão em serpentes. Moisés também transformando. Moisés, exatamente. Exatamente. Então, isso é muito antigo. É uma tradição. E tem até hoje lá, porque eles hipnotizam, eles conseguem pegar uma cobra, esticar ela e deixar ela igual uma vara. Ele faz isso. Isso é verdade, né? Não é papo furado. E ele joga, ele pega ela que nem um bastão e joga assim no chão, e ela volta a se mover. Entendeu? Nossa, que curioso. É então. Muito interessante. Tem coisas muito interessantes, assim, nessas regiões que vale a pena conferir de perto, vale né? a pena. E a aplicação desses mistérios, que basicamente é isso. A serpente, ela tem esse poder, né? Tá, remete ao mistério da Kundalini. O poder que está na simbologia, inclusive, da medicina, né? Está na medicina, né? Kundalini é a que está enroscada. É uma energia, né? Ela é a onipotência. Isso. A onipotência oculta na base da espinha. Que quando levantada e despertando os chakras adequadamente, ela se junta, ela entra em cópula, em comunhão com a onisciência de Shiva. Né? Então, abre todos os poderes do chakra. Kundalini Shakti se junta ao Sahasrara Shiva. E há, né, o mistério supremo, como é que é? O despertar desse mistério supremo, dessa iluminação suprema que leva à construção do corpo de imortalidade, do corpo diamantino, né? Do Vajra. Ô Zé, a gente não pode fugir muito do Aladim. Sim. Continuando a história do porquê você parou, a gente estava contando um pouco da história do Aladim, então o feiticeiro disfarçado de tio foi lá buscar. Quando ele resolve a questão, porque tem toda uma série de vicissitudes na história, né? Ele resolve a questão, o tio desaparece, ele é banido, ele fica com a lâmpada, né? Ele se torna ele reconquista toda a memória dele, toda a glória passada dele, se reencarna de novo na Terra, né? Ele fica com a princesa por quê? Ele dominou e conquistou a Shakti. Como ele venceu as ilusões do mundo, ele tem poder sobre elas. Ele é um rei, ele se torna um rei. O próprio rei, pai da moça, oferece ela para Aladim, ele fica com ela. Entendeu? Aparentemente parece aqueles clichês de história romântica que termina com o herói. Mas a coisa ainda vai além disso, quando você vai estudar os arcanos, né? Então, o que é importante a gente falar. A gente vai só dar uma pausa aqui para a gente tomar uma aguinha, mas então a gente vai contar isso aí e muito mais no Aê, de novo! E hoje o Zé está aqui com a gente com um chapéu diferente, contando uma história diferente, com um visual diferente. A gente veio trazer aqui para vocês uma indumentária um pouco atípica, né, Zé? O pessoal quase não vê você por aí assim, mas hoje tem todo um porquê. A gente veio contar aqui sobre bruxaria, veio contar sobre contos, sobre Você me deu o chapéu de presente e eu já adotei esta nova máscara. É isso aí. É isso. Eu tenho uma coleção, porque a gente acaba fazendo muita serenata por aí, pra gente ter que passar, e visuais diferentes. Então eu comprei uma coleção e estou dando para ele e para mais pessoas aí o que eu tenho, que também gostam deles, né? Sim. Bom, então a gente estava no assunto do Aladim, Zé. Mas tem aquela simbologia dos 3 desejos. Tem a simbologia da lâmpada. E parece que a simbologia do Aladim é um garoto franzino, pequeno, magrinho e tal. Não era um físico atlético. Não. Então, assim, o que significa, o que se esconde atrás desses símbolos aí? Na história dele propriamente dito, não. O gênio, ele tem uma coisa meio que restrita, não é bem esse limite. Mas existem histórias, né, da mitologia árabe que tem essa questão dos desejos, né? Assim, isso também é bem antigo, né? A tradição diz que Salomão prendeu vários gênios em um vaso de bronze. Ele ficou mergulhado no fundo do mar. Um pescador, ele abre e liberta os gênios e tudo mais, né? Essa tradição, ela é muito antiga. Se você, como é que é, aprisionava gênios em anéis, em garrafas, exato. A Dina Eugênia, inclusive, é aprisionada numa garrafa, lembra? Também.
Para quem conhece a história dessa série, muito bacana, inclusive. A Bárbara Ellen está até hoje viva aí, né? Sim, sim. E essa coisa do desejo, de alguma maneira, ela vincula o possuidor do gênio a ele. Que esses são truques também, né? Tem toda uma malícia por trás disso. Né? Tá. Sempre, quando está se lidando com isso, tem que ter muito cuidado, porque as coisas não são o que parecem ser. Não são mesmo, é Não verdade. são. É Porque verdade. assim, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples você prender os seres assim dessa. Magnitude. Então isso é um truque, tem que ter muito cuidado com eles. Eles sabem manejar isso também. Eles brincam com isso. Eles brincam com magos, inclusive. Né? Um Jin mesmo, ele não é aprisionado. Como é que você vai. Você vai ter um poder de um ser desse? Não tem o que fazer, cara. Não tem. É complicado. A menos que você seja um deles também, a menos que você tenha a mesma. Intensidade de poder? Exatamente, senão não rola, não vai rolar, né? Que nem o pessoal sempre fala assim, você acha que foi um mortal que matou um Cristo? Não pode matar um Cristo, né? O que na verdade a gente viu isso, é que o Cristo que morreu na cruz não era o Cristo que pregava, porque eram 3 Cristos, parece, né? E o físico que também, foi... e é um processo também oculto de morte, é o mesmo processo xamânico, de morte e renascimento. Né? Então, tipo assim, ele, como é que é? Ele quis aquilo, ele se submeteu àquilo. Não foi uma coisa, como é que é, imposta de fora, né? Aí tem um outro processo. Aí também tem um entendimento a respeito do porquê de tudo isso, porque teve toda uma condição, teve todo um porquê, né? Enfim, hoje o papo não é o Cristo, hoje o papo é o Aladim. Não é, mas já que você citou... Está dentro do contexto, né? O Aladim também, ele vai ter como é que é, as vicissitudes pelo que ele passa, implica nessas transformações de morte e renascimento. Quando ele entra na tumba, ele poderia ter morrido. Ele só não morreu porque ele teve a sorte de achar a lâmpada. E o gênio permitiu que ele escapasse. Então ali você já vê implicado uma morte e um renascimento. Ele morre numa situação extrema e renasce. Né? Você pode entender o gênio como o eu superior dele. O próprio tio como um reflexo desse gênio, desse eu superior. Tudo está voltado para a iniciação dele. Percebe? É verdade. Não é uma coisa... Então, você só vai ter acesso a esse eu superior, entre aspas, esse ente secreto, esse alter ego, esse duplo, passando pela morte. Não tem como ser de outra maneira. É verdade. E quando desperta, porque quando ele desperta, já é outro Aladim. É um Aladim portentoso, majestoso, montado num corcel magnífico, conquistador, poderoso, né? Inteligente, sábio. Ele vira um mago, se torna um mago. E por que os desejos? O desejo é o fluxo, é a realização, a ressurgência eterna da vontade, se manifestando, se autoafirmando, né? Entendi. E a lâmpada... O gênio é aquilo, é o mistério que está do outro lado. Né? Ele é o oculto que está do outro lado. E a lâmpada, ela guarda esse oculto? Ela guarda esse oculto. Isso vem de tempos antigos. Lâmpadas que começam no Egito e elas são espalhadas pelo Oriente Médio como um todo. Elas eram muito usadas em rituais, ainda são. Não sabia. Eu tenho um tipo de lâmpada igual aquela lá. Eu tenho. Você tem? Não só para enfeite, para ritual mesmo. Então, usava-se muitos rituais. Olha que interessante. Era usado para tudo, para oráculos, para todo tipo de feitiço. Né? Para se conseguir conhecimento, para se conseguir coisas, para se trazer. Então, ainda tem essas práticas, elas ainda existem. Elas não desapareceram. Essa coisa do conhecimento, eu estou vendo que a questão do futuro talvez seja... Pode ser que as pessoas até conheçam muito mais a respeito, então pode ter que completar essa ideia aqui depois no próprio vídeo. Mas eu acho que a gente vai ter condição de fazer downloads fabulosos de línguas, de conhecimentos históricos, tomando alguma coisa ou injetando alguma coisa. Acho que a gente vai chegar no ponto desse. Por exemplo, os espelhos mágicos modernos, eles são as telas dos computadores, por exemplo. É mesmo. Dos telefones.
É, No passado, os feiticeiros usavam os espelhos mesmo, viam, por trás, evocavam forças e, né, forças, espectros, entes demoníacos, tudo por dentro do tudo pelo espelho. espelho, É exatamente. interessante o espelho. Ainda é também, claro. Eu estou fazendo um paralelo, que essa tecnologia ela é um reflexo, né? Não deixa de ser um reflexo como é que é? De fundamentos básicos, de elementos, né? Sempre tem referência, né, Zé? Sempre tem referência. Né? Interessante. Bom, do Aladdin acho que a gente finalizou. Tem alguma coisa Finalizou. a mais que você quer colocar? Acho que não, né? Que o mundo, já que você tocou em espelho, o mundo ele é espelho do jogo. Tem um velho ditado, né, dos feiticeiros antigos que diz, né, que orbis terrarum est speculum ludi. O mundo é espelho do jogo. Né? Esse mundo é o palco onde as forças onde elas atuam, né, e Atuam forte, né? atuam fortemente. Bom, a gente também tem outra história aqui, então a gente pode finalizar da Aladdin, Sim, né? sim. A gente tem a história do Pinóquio, né, Zé? Que tem bastante simbologia, né? É um senhor que constrói um boneco de madeira, depois que ganha vida, Sim. depois ele cresce o nariz quando fala mentira, depois depois de tantas idas e vindas, tantos tropeços literalmente, né, na vida dele, ele se torna gente. Quer dizer, ele também mostra mais um renascimento aí, né? É uma história que também mostra um outro tipo de renascimento. Também tem paralelos, né? Tem vários tipos aí, Tem mas, vários. resumindo a história De um modo geral, por exemplo, essa ideia absurda de um boneco de pau virar gente, ela tem também uma origem mágica também. De você prática. estava contando para mim, nós estamos... Conta para eles que eles vão gostar de saber. Então, o que eu posso dizer sobre isso é que ela oculta a emergência do ato de enfeitiçar uma efígie. Um boneco, pode ser de madeira, pode ser de pedra. De pedra também. Pode ser de vários materiais. Uhum. Pode ser um sabugo que ganhou uma forma antropomórfica. Então até o Monteiro Lobato fez uma referência real. Então. Também, que tem o Visconde Sabugosa. Então, por quê? A Emília também que saiu do... Ela Porque, porque assim, a magia ela lida com leis secretas. Com leis secretas que são desconhecidas pela ciência. Então essas leis que implica na lei de analogia, ela se fundamenta na lei de similitude, por exemplo, e na lei de contágio, né? A lei de similitude é assim, uma coisa, você atua sobre uma coisa que é semelhante a outra, para atingi-la na sua matriz, atingir a matriz do que você quer. Né? A lei do contágio, né? A lei da similitude que é a imitação de um evento que você quer que aconteça. Então o mago, o feiticeiro, ele teatraliza ela. Né? Então o boneco, o que acontece? Como é feita essa operação? Ela só vai dar certo se o feiticeiro conseguir atrair o magnetismo do duplo da vítima para a efígie. Né? Ele vai usar elementos que pertencem a essa pessoa, provavelmente. Né? Unha, cabelo. Se ele tiver acesso. Ele tem que ter acesso ao nome, porque o nome, tanto quanto um braço, um olho, qualquer membro do corpo, ele pertence ao corpo. Na verdade, o nome contém a vibração essencial da vítima. Sim, e o codinome não? O codinome não? Todos os nomes. Se você conseguir o nome completo, melhor. Se a pessoa é muito mais usado o codinome dela? Também vai usar o apelido, né? Porque isso é genuinamente egípcio, inclusive. É uma feitiçaria que vem, que é um ensinamento que os egípcios apreenderam e isso passou para a magia como um todo. Isso ainda é usado hoje. Ainda é usado, né? É uma coisa... Por isso que se escondia o nome. Eles davam outros nomes, não mostravam o seu nome para driblar a ação mágica de um inimigo, né? Então, mediante esse processo, consegue-se atingir o alvo. Seja para pode ser uma finalidade de maldição, pode ser para cura também. Caso você precise atingir alguém que está distante, mediante essa obra de magia. Então, a arte de enfeitiçar um boneco, né, ativá-lo, ela é real na magia. Entendeu? Então, há
ainda que isso não, lógico, não está explícito na história, não está explícito na história do Pinóquio, mas é uma reverberação disso. Você vê isso até no filme do Chuck, o boneco assassino. E ali ainda é mais engraçado, é mais irônico porque é um praticante de voodoo que entra no boneco. Olha que coisa interessante. É louco mesmo. É muito interessante, porque isso é muito praticado no voodoo. E enfim, o cara que fazia entrou na criatura. Ele né? entra, exato, ele entra dentro do boneco e continua fazendo as coisas dele, que é a graça do filme, né? Então, esse é um elemento, né? E, inclusive é africano, né? Essa é a origem, não é? Do voodoo? Ele tem origem, ele é haitiano, mas assim, ele tem uma origem africana. A origem do voodoo é do Daomé. Hoje é região do Benin, né? Então, esses dalmeanos, esses povos que foram levados para Haiti, eles levaram suas tradições. E aí houve uma aclimatação, como aconteceu no Brasil. Né? Houve uma aclimatação, eles fundiram, houve uma fusão com sincretismo, né? Com catolicismo, com algumas práticas indígenas também, locais, e se formou o voodoo. Né? O voodoo ele é uma religião, ele tem toda uma estrutura de religião, mas ele também é feitiçaria, tem feitiçaria forte, né? Sim. Você tem também a presença do Bokor, que é o feiticeiro no voodoo. Isso é um tema para um outro programa. Também é. A outra questão do Pinóquio, essa questão que você mesmo salientou agora, da transformação. É um paralelo, por exemplo, o homem comum, ele é como um boneco também, de pau. O homem profano. Exatamente, ele é Entendeu? manipulado. Exatamente. Exato, Agora, através de um imenso processo titânico de esforço, ele pode saltar dessa condição para outra. Exatamente. Aí entra toda a tradição, as tradições iniciáticas. Você pode escolher aquela que tenha mais a ver com você. Que é o canal, né, para você poder atingir. Mas é aquilo que eu sempre saliento. Todas elas, não importa qual o caminho que você está pegando. Se ela for séria... Vai dar certo. Mas aí, implica sempre que todas as tradições sérias não acariciam as debilidades humanas. O papel delas é destruí-las. E você falou bem, debilidades humanas. Né? Os vícios, os caprichos. Por isso que a consciência em primeiro plano, para você saber o que é o que. A imbecilidade, a tolice, a distração, na qual você continua aí. Não é uma tarefa simples você despertar. Não é mesmo. É uma tarefa, né? Exige muito de você, muita consciência, muita atenção. Né? Então existe esse paralelo. Quando você vê isso aí, você... É atemporal essa história do Pinóquio. Porque até hoje ela existe. Ela existe em grande quantidade, né? Porque todos nós somos manipulados. Tem um filme que, assim, não deixa de ser... Por isso que eu falei que as histórias, elas são recontadas... porque, assim, um mito, ele pode ser recontado infinitamente, com infinitas máscaras, né? Tem um filme que é o Homem Bicentenário. Eu vi É um livro do Isaac Asimov. E fizeram o filme também. Que é isso? É um robô... Né? Ele vai se transformando... É o Robin Williams, né? Que tá fazendo. O Robin Williams no filme. Ele vai se transformando ele se transforma em androide e vai trocando as peças mecânicas dele por órgãos que são similares aos humanos, até se tornar uma réplica do ser humano, até se tornar um humano. Olha que coisa interessante. Que coisa louca, né? Também é parecido com o próprio Pinóquio. E ele resolve morrer para ser humano. No final, né, ele... pois é. Ele não... É isso, ele vai até as últimas consequências, é interessante. Então, isso também é um paralelo. O homem, esse homem profano, condicionado, né? Domesticado, pode ser feita uma operação sobre ele, né, sobre si mesmo, a fim de provocar, né, uma transmutação suprema, né? Avançar para além disso. Outro filme também que é interessante é aquele Inteligência Artificial. Também, ele entra numa linha parecida, né? Você lembra, você vai evocar o Golem, que é uma lenda judaica muito interessante, né? Agora isso me veio na memória interessante. Você tem as versões tradicionais e tem um livro muito bom que eu recomendo, que é do Gustav Meyrink. Meyrink, o Golem. Vai ter que achar usado porque, pelo que eu sei, não foi relançado.
É uma edição dos anos 70, né? Uhum. O Golem, na verdade, é o quê? Ele é um homem de barro criado pelo um rabino de um gueto da cidade de Praga, né? Que ele faz para defender a comunidade judaica. Né? O rabino Loev. Ele marca a cabeça dele com um selo sagrado, né? E depois o Golem ele meio que sai do controle e ele retira a vida dele. Ele suprime uma letra, né? Que acho que é Aemet, ele tira o Aleph, fica uma letra de morte. Met, e ele volta a ser barro. Nossa. É muito interessante. Também legal. Essa é uma dica de boa também para a gente estar passando para os internautas para fazer essa comparação, essa análise. Também, porque é uma tradição. Também ele entra na literatura fantástica, já que nós estamos tocando nesse assunto dos contos de fadas, isso é importantíssimo. Sim, claro. Porque a tradição, a antiga tradição da narrativa, né, que essas histórias eram narradas oralmente a princípio, depois foram compiladas e tal. Elas foram antiquíssimas. Antiquíssimas. Existia essa questão porque assim, a arte sagrada, ela tem essa coisa, ela tem esse impacto, né? Ela ensina não através de ações, quer dizer, não através de lições, mas sim através de ações, né? É verdade. Não é pelo intelecto, é pelo exemplo. Pelo exemplo. Ela tem um impacto que penetra profundamente, né? Como um comprimento de onda no ouvinte, no telespectador. E essas histórias, elas são as matrizes, elas são os móveis de toda a ancestralidade. Você falou de uma coisa muito importante agora, que me fez retomar a história do Pinóquio, que é a ideia de ser um Gepeto, um senhor. Sim. Não era um pai. Né? Não era um pai. Interessante. Você também tem a história de Pigmalião na mitologia grega, né? Que é uma estátua tão perfeita que ganha vida. Ah, sim, é verdade. Só que ela se rebela contra ele também, tem isso, né? Se eu for falar também, tem aquela Alexandra David New, né? Sim, isso aí do Tibete. Que ela vai numa caverna, fica alimentalizando. Ela cria um frade, né? Um tulpa. Tulpa. Que depois ela perde o controle dele, inclusive. Um tulpa na magia tibetana, ele é o que os ocidentais chamam de forma-pensamento. Né? Porque assim, tem o conceito do tulco. Um tulco, ele não é fabricado. Ele é uma entidade, um deus ou um demônio que é evocado à forma humana. Ele é um avatar. Ele encarna, é um deus, um Buda, um ser, né, sobrenatural que encarna em forma humana, é um tulco. E o tulpa, ele é criado pelas projeções mentais do pensamento. Então, para servir. Geralmente ele é desfeito depois de um tempo. Ela teve problema com isso. Teve problema. Ele se rebela também. Depois tem que ficar um tempo lá para destruí-lo de novo, né? Exatamente. Agora, é interessante essa história que a gente está falando sobre o Gepeto e o Pinóquio, porque mostra a ancestralidade aqui, não mostra, Zé? Essa é a ideia, essa é a intenção mesmo, né? Se fosse talvez mais jovem, não teria essa condição? Se ele fosse mais jovem? O Gepeto, se ele fosse... Por que ele é um ancião? Né? Porque é um sábio, porque já, sei lá, adquiriu muita experiência, porque também padece de uma solidão e quer um companheiro. Né? Essa nostalgia mística... É interessante. Essa nostalgia mística, ela remonta à evocação do duplo, o outro. O eu, o seu outro eu, que é o eu absoluto e total. Esse que é o único que vale a pena você lutar para conquistar, né? É uma coisa muito interessante. Interessante mesmo. É isso, tem essa coisa, né? Até arrepia a gente pensando, entrando nessas sintonias aí, né? Mas isso, por exemplo, não foi à toa, por exemplo, que os egípcios deixaram múmias e estátuas magníficas. Aquilo ali não é de enfeite. Aquilo ali é para a ressurreição mesmo, para eles voltarem, e eles voltaram e eles voltam. É aí que tá. Então que aquela esfinge é com essa intenção? Essa intenção, esfinge é sespunk, imagem de vida. Mas os árabes modernos, eles chamam de Abu Hawil, que é o pai do terror. É a imagem de Armagtu, ou Armaques, Horus no horizonte. Aquele que ressuscita.
Que alguns disseram que também que era um bicho, né? Que Que não teria uma face humana, É. e depois foi reconstruída por Kephren, provavelmente, já com uma imagem humana. Mais humana, né? Mas é muito interessante, porque aquilo ali tem a ver com a ressurreição. Ela está voltada para o leste, que é onde o sol se levanta. Né? E a intenção de voltar é porque existe um outro período para frente para trabalhar novos conceitos, novas possibilidades para a humanidade, não é isso? Assim, é muito complexo, né? Mas não é só isso, O claro. sistema, todo o rito mortuário egípcio, ele é muito profundo e ele tem muitos níveis. Ele tem, digamos, os mistérios menores e os mistérios maiores. Né? Tem pessoas que só alcançam os mistérios menores, que é o processo de ressurreição dentro do círculo germinativo da natureza. Isso era representado, por exemplo, pelo Osíris com face verde, né? Encontrava-se até múmias com sementes de trigo ou de cevada no corpo, representando essa germinação. Mas esses são os mistérios menores. É uma ressurreição também. Também, não né? deixa de ser. Mas o outro é mais profundo e mais terrível e mais magnificente, que é o Osíris de face negra. Porque ele não ressuscita mais nos círculos germinativos de reencarnação. Ele ressuscita no mistério das trevas exteriores. E aí ele se torna o Deus sem face, que não tem nome, o absoluto. Então quer dizer que os deuses também fazem uma recopilação deles mesmos o tempo todo. Né? Eles fazem, eles dispõem disso. Eles podem se fazer infinitamente. Sim, sim. É por isso que eles são deuses. E cada vez que se fazem de novo, eles são melhores ainda do que já foram, não é? Sim. Sempre. A essência continua imutável. E a manifestação dinâmica, ela é absolutamente infinita. Se auto-renovando e se auto-melhorando infinitamente. Então não tem onde acabar isso, né? Os faraós faziam isso. Cada faraó que sentava no trono, ele buscava superar o outro. Mas não era por despeito. É um processo. Você tem que entender a concepção de mundo deles. Que era uma concepção de mundo de vontade de poder. Né? Total, absoluta. Tanto que o nome do faraó é o grande domínio. O domínio de tudo. A grande morada. Por quê? Porque o Deus oculto se manifestou nele. E você não fala o nome do Deus oculto. Né? Então chamava de faraó. Pera. Da onde vem? Faraó vem de Pera. Entende? E o grande domínio. Domínio absoluto, domínio de tudo. Ele dominava tudo, dominava os outros feiticeiros, dominava os deuses, dominava a morte, dominava a vida. Nossa. Né? E ele é um modelo para isso. Né? A gente tem na Bíblia um exemplo, a gente não sabe até que ponto tudo isso foi inventado, mas que ele sofreu as consequências lá da época que Moisés jogou as pragas e o filho dele morreu, né? O faraó teve esse problema. Se ele tem esse poder... Mas isso é um truque. Por quê? Porque é ele mesmo fazer... tipo assim, Moisés ele foi iniciado nos mistérios egípcios. Todo o processo que o Moisés usa em si já é egípcio, voltado contra o Egito, obviamente. Mas isso também, é que isso aí isso tudo é explicado, tá? Isso tem mistérios e tudo mais, né? Tem também. Né? Por exemplo, Moisés abre o Mar Vermelho, mas os egípcios faziam isso. Mais que isso, eles abriam o mar de Num e geravam o universo inteiro. E consumiam o universo inteiro. Entende? É claro que aquilo ali tem a ver com a fundação de uma nova religião, de uma nova tradição. E ela vai precisar negar a outra para se autoafirmar. Mas então você fala que isso também pode ser uma grande simbologia colocada na Bíblia? É uma simbologia, veja bem, quando eles estão combatendo os egípcios, os hebreus, eles estão se vendo cara a cara. Um está refletido no outro. Pois é, então. Porque assim, primeiro lugar, o conceito de Deus oculto que os hebreus adotam já existia milhares de anos antes no Egito. Percebe? E isso a Cabala, enfim, né, vai assimilar e tal, e vai continuar, beleza. Mas já existia. Os egípcios já havia circuncisão no Egito. Percebe? Então, assim, quando você vai estudar a coisa a fundo, você vai descobrir
Que tem muito mais ainda para se descobrir, né? Tem muito mais, né? Não é tão simples assim. Legal. As pragas, enfim. Claro, isso aí é uma habilidade muito grande do Moisés, enfim, como mago, de usar uma coisa em benefício próprio contra a coisa da qual ele mesmo surgiu. Uhum. Percebe? Então, já que o faraó tem tanto poder Não, mas assim não, também. não tem problema, porque os egípcios... Tem uma coisa que os hebreus fazem, que os egípcios já faziam. Uma coisa que é interessante entre os judeus, por exemplo. Eles sabem justificar, eles sabem, tipo assim, inverter situações adversas, justificando elas. Para si mesmos. Os egípcios já faziam isso. Já faziam isso. Você quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, o, o senhor dos povos estrangeiros é Sete. É Sete. Ao mesmo tempo, Sete é o estrangeiro dos estrangeiros. Porque você não sabe exatamente que ser, que Deus é esse, o nome dele, a forma dele e tal. Ele é o senhor do caos, o senhor do deserto, o senhor das trevas. Então, todo estrangeiro que invadiu o Egito era Sete. Era ação de Sete. O Egito nunca se ferra, você está entendendo? E os hebreus assimilaram esse truque também. Eles fazem a mesma coisa. As desgraças que acontecem a eles tem uma explicação. Uma falta com Deus, uma série de coisas, e vai se justificando. Entendi. Então é uma relação, ali é um jogo profundo que está ali. Por isso que eu te falei, nada é o que aparenta ser. Tem que ter muito cuidado. Hoje o papo aqui é sobre as tudo histórias. bem, Mas, sim. não, mas eu achei interessante Já que você essa tocou, parte. já que você Essa tocou. parte foi muito interessante, Já que porque você isso aí tocou. dá um programa e Dá um tanto, programa né? inteiro, né? Só com isso daí. A gente vai montando outros. Volto a falar do Egito, por exemplo. Sim. E com isso daí. É porque isso aí você vai tendo os seus insights e não vai perdendo o fio da meada. Não vai perdendo o fio da meada, Mas vamos dar uma pausinha aqui que a gente Tá, vai vai. tomar só mais uma lagoinha e a gente está voltando Já já. volta. É isso aí. Bom, pessoal, voltando então aqui com o programa Tocando Oculto e o Zé hoje trazendo aqui pra gente um conteúdo mais profundo sobre as histórias conhecidas, né? Tanto infantis como contos aí, não são tão infantis, tem uns contos que a gente vai acabar misturando aqui, né, Zé? Tem os infantis Sim. e tem os que não são tão infantis assim. Porque mesmo os infantis, eles também são apropriados para os adultos. São. Porque assim, o objetivo dele é também inflamar o elemento fantástico, maravilhoso, então, que os adultos em grande parte perderam, né? Sim. A gente tem outros tantos histórias pela frente, mas a gente vai entrar em mais um outro que é o Gato de Botas, né? E isso, Gato de Botas, é uma história muito assim, peculiar, né? Um gato de botas. Pois é, por que o gato e por que Por botas? quê, né? Porque as botas dele são mágicas e capturam a energia telúrica do abismo do subsolo, né? Então. Ele, tem um marquês, de Carabás, que é um príncipe negro, que domina a radiação negra para transmutação. É muito interessante isso. Ele tem essa... E ele, ao mesmo tempo, o gato, ele é uma... Como é que eu vou dizer? Ele é uma efígie, ele é um talismã de poder, de fortuna. Né? Quem tem acesso a esse conhecimento consegue extrair os tesouros da terra e transformar a sua vida, materialmente, espiritualmente também. Sim. Ele tem esse elemento, né? A história em si do Gato de Botas, si. eu não lembro da história do Gato de Botas direitinho, mas ele parece que tinha um estereótipo também de usar chapéu, de ter uma espada, não tinha? Tinha isso também, né? Ele tem essas... Era meio D'Artagnan, assim. Meio Dom Juan, né? meio conquistador, né? Então, eu não sei se fizeram uma charge dele. Que eu tô Fizeram um lembrando, desenho, né? Com a voz do Antônio Bandeiras. Exatamente. Então. Ele tudo meio galã, meio conquistador. Né? Que ficou mais popular aí, né, para a atualidade, mas ele já é mais antigo. Tem mais alguma coisa? Mas é uma reatualização. O que eu lembro agora é isso. É isso, né? Sim. E a gente também tinha comentado do outro, que é do João Maria na Floresta, né? Sim, que eles, por uma questão de fome, eles comem algo da horta da bruxa. Algumas versões também tem a questão da casa de doce. Tal. Que a casa era de doce, né? Não importa. O que importa é que eles incorrem numa falta, essa falta é levada pelo desespero da fome. Que por si só justifica o ato do roubo. Exatamente. Por outro lado, a punição ela é
severa, porque ela vai falar, eu vou comer vocês agora. Vocês me roubaram. Não tem choro nem vela, né? Então, tipo assim, a vida ela é assim. Ela não é justa. Então, Zé, é Ela, ela, interessante isso. ela, exato, ela, pelos ardis do acaso, ela pode elevar um idiota a uma condição privilegiada, coisa que você vê aí direto, Uhum, é e também verdade. pode ferrar alguém que não merecia, vamos dizer assim, entre aspas. Ela já evoca isso aí. Esse é um dos pontos, né? O Uhum, outro ponto que eu percebo é a antropofagia, que também está na ancestralidade humana. é Os verdade. ancestrais humanos, no seu processo de evolução, comeram carne humana. Uhum. Então Né? é E uma esses forma. terrores continuaram no inconsciente humano. E foram meio que atenuados por esses contos que dão um final, vamos dizer assim, romantizado e tudo mais, que tudo termina bem. Um pouco mais, menos drástico, né? Porque assim, a ideia leviana é tipo assim, a bruxa que encarna o mal, entre aspas, é outra coisa, não pertence a mim nada disso. Todas as forças motrizes estão em nós. Nós somos responsáveis absolutos sobre todas elas, sobre nossas escolhas. Uhum. Entende? É, Então não se pode beber, pelo menos uma pessoa, né, suficientemente esclarecida, não vai querer ficar mascarando, vai enfrentar a coisa. até ela, Né? se não me engano, ela fica esperando o momento deles ficarem mais gordos para comerem, né? Até a psicologia mesmo trabalha com isso. Quando você, por exemplo, nega as suas sombras, elas tendem a se recrudescer e aumentar. Ah, tem isso? Tem. Então a melhor maneira é encará-las de frente, Tá. através de processos, enfim, de auto, autoconhecimento, autossuperação, Uhum. né? Mas tem que ir se fundindo com ela, porque senão ela vai chegar num ponto que é insustentavelmente insuportável, você não vai aguentar. Né? Então Ela te devora mesmo. ela acaba te devorando. Né? Então o processo de você mexer com arquétipos sombrios tem isso também. Uma incorporação séria, sadia, verdadeira, de autodomínio e tal, né? A maioria vai por esse caminho tolo, né? De tentar mascarar, de tentar fugir, porque não é uma coisa simples, né? A pessoa olhar. E geralmente ela projeta mesmo o que ela detesta em si, fora, no outro. Outra Uhum. coisa, é um processo de projeção, né? Então existe essa abordagem na psicologia moderna também. E que a magia trabalha num nível bem mais profundo, inclusive, Sim, e a questão de ser bruxa na história. de ser Por que, bruxa. por que tem que ser bruxa nessa história para comer os garotos? Exatamente. Bom, isso, por um lado, pode ter uma propaganda vinda pela moral imposta pela igreja, né? De Ah, demonizar os a ideia da cultos. bruxa, né? Não negando que também, porque existia bruxas más também. Não eram todas boazinhas. Uhum. Na verdade, uma bruxa mesmo uma bruxa completa, ela é as duas coisas. Ela é boa e ela é má. Ela sabe ser boa na hora que tem que ser boa. E ela é má na hora que tem que ser má. Tudo com consciência. Tudo com consciência. Mesmo que ela tenha uma essência plenamente má, ou que ela tenha uma essência plenamente boa. Isso depende. As questões não são tão simples assim, de serem definidas de uma maneira pela, mediada pela moral rasteira. Entendi. Né? Porque assim, ela só é bruxa porque ela domina as forças do bem e do mal. Se ela Então, é bruxa, ela tem poder de abençoar e amaldiçoar. tá, Né? e dentro dessa história, qual é o papel dessa bruxa em comer as crianças? Você tem mais ou menos aí? Então, mas a coisa ela pode ser vista de vários ângulos, né? Uhum. A bruxa pode, por exemplo, eu poderia te convencer que a bruxa estaria certa comendo as crianças. Por exemplo. Por exemplo, se as crianças representassem uma limitação para a bruxa, uma limitação da própria bruxa. Por exemplo, a bruxa no processo, vamos dizer assim, que ela esteja no processo de ultrapassagem da entidade humana. Ela deve devorar essa entidade humana para renascer como deusa, como bruxa. Percebe? Entendi. Pô, É depende o, mesmo, da. é o mesmo processo do feiticeiro que você explicou Exatamente, no outro vídeo. exatamente. Para ela vai estar auto-justificado. Sim, Por sim. quê? Mas você fala, nossa, matar duas criancinhas inocentes. Mas a inocência é a ilusão do mundo. Hum,
Entendi, por esse Então, ano aí não que faz tá, sentido né? mesmo, Tem isso, assim, aí que tá, tem dimensões e dimensões. Tem toda uma gama. Uhum. Você pode dar uma justificativa plenamente moral, que coloque o ser humano no lugar dele, dentro da sua servidão eterna, social. Uhum. E pode também descrever uma outra leitura que arrebente essas correntes. Só que isso implica como é que é? Em audácia, em coragem, em firmeza. Senão não vai É. conseguir. Os que não conseguem, para eles existem as religiões. Eles vão se confortar nas religiões. Elas já existem para isso. Os que são é, é, os que são lúcidos e sinceros consigo e são rebeldes e não aceitam, eles acabam indo por essa via. Eles não têm escolha, né? Acaba não tendo escolha, porque ele não ele vai tipo assim, vai ser um rebelde, ele vai ter que sustentar isso para essa rebeldia se tornar poder, senhoria, Uhum. poder de comando, poder de autodomínio e poder de domínio sobre as coisas também. É claro que as multidões da Terra não vão ser todos iluminados, magos, feiticeiros. Isso não existe. Né? É para poucos mesmo, né? Mas existe essas leituras, né? Você fez uma pergunta muito boa, por que a bruxa, né? Uhum. Esse arquétipo do mal. Mas como eu É. tinha explicado anteriormente, isso já é proposital também. Esses elementos terríveis já é para intimidar e não deixar o tolo afrontar esses arcanos, porque não se afronta isso impunemente também. Inclusive Né? tem o cenário é a própria floresta, né? Por que estar na floresta? Também tem, A floresta. né? Tem toda uma outra combinação de elementos Também, envolvidos aí, né? também. Ela remonta à escuridão abissal do inconsciente, Porque onde a tudo é floresta possível, onde todas as ameaças estão ali, estão presentes, é estão verdade. presentes, exatamente. É bem, assim, eles realmente estão vulneráveis o tempo todo. Estão vulneráveis. Né? À medida que você vai evocando os demônios recônditos, você vai os conhecendo, né? Enfim, Não, mas o que é interessante é a contraproposta. a Que contraproposta. de vez eles realmente matarem a fome, eles foram devorados, quer dizer, eles foram a fome de outro ser, né? Tem isso também, tem a questão predatória da natureza, né? Tem, então. Tem isso, tem. Porque você falou, né? A bruxa talvez tenha que fazer isso para começar, através de comer os garotos, ela passar para outro estágio, né? Exato, eu Então, quer estou vendo assim, é dizer, uma questão, vai de depender análise. da perspectiva com a qual você está trabalhando, né? Ou então é aquela outra Ou, história, talvez essa coisa de eles se embrenharem na floresta, uhum. não pode ser também, de repente, eles se enfrentarem com os seus próprios demônios e os demônios os devorarem também? Também, se você fracassa, você é devorado mesmo. Não é? Por exemplo, se você cometeu um ou vários crimes muito terríveis e não aguenta o remorso, você vai ser devorado por eles. Você Uhum. pode acabar se suicidando, enfim. Não é brincadeira. É Uma coisa coisa feia, né, é Zé? coisa feia. Então você tem que saber entender, né? O feiticeiro verdadeiro, um mago verdadeiro, ele compreende a natureza como é que é. Ele sabe manejar a natureza ilusória das coisas. Ele sabe despossuir uma realidade dos seus conteúdos e reconfigurar de outro. Uhum. Né? Ele cria e descria. É, Né? Não é que ele, de forma alguma, ele é um crédulo idiota. Não é isso. Ele sabe usar de maneira precisa o ceticismo e a crença. Ele sabe manejar os sistemas de crença. Ele confere realidade a uma crença ou tira essa realidade de uma crença a seu bel prazer. tem Porque essa porque ele característica. domina a magia. Entende? Tá acima disso, Ele né? está acima disso. Então, isso, né? Por exemplo, quer ver só uma outra observação. Uhum. Uma pessoa comum que todo mundo pode praticar feitiçaria. Todos. Agora, tem um porém. Uma pessoa comum que não é bruxa, não é feiticeira, o feitiço, eu estou falando de feitiço em termos até populares, tá? Uhum. Ele só vai funcionar se ela seguir estritamente o que está Tá sendo colocado ali. Já um feiticeiro, ele pode alterar. Ele altera de acordo com as necessidades dele. Ele tem poder para configurar o próprio feitiço ou reconfigurá-lo. Né? Interessante, né? Sim. Muito interessante.
Bom, Zé, então, Beleza. a gente pode dizer que concluímos esse raciocínio? Acho que sim, né? Por causa sim. do tempo nosso também. Aí, né? Fica para outra ocasião. Temos Valeu, bastante histórias aí valeu pela o frente. encontro. A gente ainda tem o Simbá, a gente ainda tem Temos bastante. A gente a Branca pode, de Neve, temos a Cinderela. Tem um monte de coisa pra gente poder falar, mas o tempo tá... nós podemos pegar outra hora. a gente Volta pega aí. sim, pegamos outra hora aí. Sim. E a gente então vai se despedindo, né, Zé, desse momento que nós ficamos aqui nesse bom Sim. bate-papo mais uma vez. Muito obrigado. Valeu pelo chapéu. Então, imagina, foi presente nosso, né? Meu aqui, né? Para você é um prazer. E a gente então vai ficando tocando oculto com o Zé aqui, mas daqui a pouco a gente vai fazer um pequeno vídeo para vocês também saberem de uma coisa muito importante que a gente está bolando para o dia 22 de setembro, agora de 2018, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente vai fazer um vídeo exatamente com essa chamada para vocês aí saberem do que nós vamos estar falando nesse dia, tá bom? Então, Zé, vamos nos despedindo em grande estilo, como a gente chegou aqui? Então vamos lá. Olá, amigos do Tocando Oculto, tem uma notícia bacana para vocês aí a respeito do nosso blog, programa Tocando Oculto. Se você tem alguma ideia, tem algum estudo bacana, se você desenvolve alguma atividade bacana no seu trabalho, então eu convido vocês a fazerem parte do blog. É só mandarem aí para o programa Tocando Oculto, @gmail.com, o que está passando aqui embaixo no GC, esse seu material. A gente posta para você, a gente te dá os créditos do material, do estudo, que você participar com a gente, tá bom? Então esse é o convite pessoal que a gente faz aqui para vocês participarem com a gente. É um programa Tocando Oculto interativo com você que nos assiste, ok? Ficamos com essa dica aí para vocês poderem participar com a gente e estarem o tempo todo no nosso programa. Valeu, pessoal!